E aí, galera, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Todo mundo tranquilo? Nessa manhã de sábado aí? Estão me ouvindo? Tranquilo? Um oi aí pra mim aí, se estão me ouvindo. Todo mundo aí só firme aí, curtiu as férias, descansar. É bom, Israel? Juan, Eu, Maria Clara, bom dia a todos. Célio também chegando aí. Bom dia a todos. Seja bem-vindo novamente, né, galera? Pegar firme aí agora no segundo semestre aí para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos, né, que foram feitos no primeiro semestre e chegar ao nosso objetivo, que é a prova do Enem, né? Muito bom estar com vocês aqui novamente. Acredito que vocês tenham estudado bastante aí nas férias, né? Lido muita coisa, claro, dentro de casa, né? Então aproveitou o tempo para estudar. A gente tem que aproveitar o máximo possível de tempo, tá ligado, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, que é ser aprovado, né? E aqui nós vamos dar continuidade com vocês, né, em relação à questão do conteúdo do primeiro semestre e melhorar cada vez mais para que possamos chegar firme ao nosso objetivo, né? Mas está todo mundo bem aí, né? Esperar mais aí 2 segundos aí para entrar o restante do pessoal para que a gente possa dar continuidade. Galera, só para um bate-bola aqui, um ping-pong aqui, lembrando, né, que no primeiro semestre nós trabalhamos conteúdo de população, tá? Isso aí tá tranquilo. Isso aí que nós vamos trabalhar mais no final do semestre. Eu vou estar fazendo uma revisão para vocês, beleza? Mas lembrando que nós trabalhamos aí em relação à questão de população, fatores migratórios, isso aí tá tranquilo para vocês, né? Nós trabalhamos a questão de sociedade, os conceitos de gerações, falamos de transporte, chegamos a falar de indústria, né? Falamos de vários conceitos. E eu acho que nós chegamos a trabalhar até alguns momentos os biomas, né? Trabalhamos ali o domínios morfoclimáticos, tá? Nós trabalhamos alguns momentos domínios morfoclimáticos também, tá? Então, nós vamos dar continuidade, beleza? Igual nós trabalhamos aí no primeiro semestre, beleza? Em relação à questão os conceitos, né? Com slide, depois passamos algumas listas, corrigimos, vamos dar continuidade, tá? Mas eu queria que vocês anotassem alguma coisa aí para que a gente possa começar a nossa aula hoje. Alguém queria comentar alguma coisa, alguma dúvida, tranquilo? Tá? Estão me ouvindo tranquilo todo mundo aí, né? Todo mundo está me ouvindo bem? Queria que vocês anotassem alguma coisa, então bate bola comigo aqui esse primeiro momento aqui, né, para a gente não entrar diretamente aqui, mas o que vocês viram em relação à questão de atualidade, esse tempo aí, né, talvez você procurou leitura fora, atualidade nesse ano 2020, e também atualidade no mês de julho, né? O que vocês viram de atualidade aí que você acha que é importante, que pode cair no Enem? Coloca aí no chat, por favor, aí, você que procurou leitura, tá? Coloca aí para a gente discutir, talvez, em relação a isso, tá? Você coloca aí uma, eu coloco outra também aqui, que é importante, tá? Vou falar para vocês aqui alguns temas que pode cair no vestibular, né? Em relação ao tudo, né? Claro que um dos casos aí do vestibular é em relação à questão do coronavírus, né? O que você acha que pode ser cobrado no vestibular em relação à questão do coronavírus? Eu falo no contexto direto e indireto. O que vocês acham que pode ser cobrado? Então, você vai colocar aí no seu caderno, anotando coronavírus, para que a gente possa pegar esse leque, para que você possa pegar algumas coisas sobre esse assunto. O que você acha, galera? Coloca no chat aí para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo, né? É 2 segundos só que vocês têm para fazer isso, tá? O que você acha que pode ser cobrado aí no vestibular do Enem relacionado ao coronavírus, direto ou indiretamente, tá? 2 segundos. Já passou 2 já. Ninguém sabe aí, galera. Galera, ó, você pode ser cobrado no vestibular em relação à questão dessa corrida do fator da questão da ciência, né? Você pode colocar aí, opa, massa demais, corrida da vacina.
essa questão da corrida, essa questão da ciência, do desenvolvimento tecnológico, né? Falando sobre a questão, comparando, e aí você tem que voltar lá na gripe espanhola, né? Você tem que voltar em outros momentos de pandemias que aconteceram no mundo, algumas doenças no Brasil, você tem que fazer uma leitura sobre isso, né? Fazer um processo de colocação em algumas regiões do mundo, o primeiro local que foi a China, que você sabe, esse processo de migração em relação à questão dos meios tecnológicos, né? Sem sombra de dúvida, você tem que lembrar do processo de globalização aí que facilitou a disseminação da doença. Então, o coronavírus não é o coronavírus só em si, é os fatores diretos e indiretos, né? A transformação da sociedade pode vir um tema de relação tudo ligado a isso aqui, cara. A sociedade é totalmente isolada, mas ao mesmo tempo conectada, né? Os meios de comunicação, a importância nesse exato momento da tecnologia, o que seria se não fosse isso, né? A questão, querendo ou não, nesse exato momento da fake news, né? Em relação à questão das transformações, do que é colocado para a sociedade, né? A maneira, as mentiras, as crenças, a questão do fator econômico, a quantidade de desemprego que foi gerado, né? É um outro fator também, não só o desemprego, assistência política, né? Pessoas fazendo, eu falei isso aqui no final de julho, pessoas fazendo campanhas em cima de corpos, né? Campanha política em cima de corpos em relação a esse fator. Então você tem que entender esse fator aqui importante. Então, você colocou aí coronavírus, que é importantíssimo para entender esse fator para uma prova de vestibular. Então, você vai estar estudando isso aí, né? Aí eu estou falando da geografia, mas aí tem a questão da história, tem a questão biológica, né? A questão dos gráficos, para trabalhar em matemática, é uma porrada de coisa. Você tem que ficar atento a isso, tá? Não só o Enem, mas outros vestibulares que você vai prestar, com certeza, tá? Galera, outro assunto que eu quero que vocês anotem aí, por favor, tá? É a questão da Olimpíadas, né? Olimpíadas 2020, beleza? Todas as transformações, né? Mas as Olimpíadas em 2020, que aconteceriam no Japão, né? Vinha com uma proposta de fator, acho que eu até comentei com vocês, né? Que eu não tenho certeza se seria assim, mas eu tinha lido uma reportagem que as medalhas iam ser feitas de lixo eletrônico, tá? Então, as medalhas, a Olimpíada tem uma proposta de questão, levantando uma bandeira ambiental muito forte, tá? Lembrando que a última Olimpíada, que foi no Rio de Janeiro também, teve aquele projeto que cada atleta plantou uma sementinha para que fosse plantado e criasse o parque do atleta, mas isso não ficou só na teoria, só foi as plantinhas mesmo. Mas eu queria falar para você o seguinte, ela vem com essa linha, essa bandeira da questão ambiental, o outro fator, ficar ligado à questão dessa Olimpíada. Não só esse processo também da mudança da Olimpíada, né? Imagina, para uma Olimpíada devido a questão de guerra, sim, né? Mas devido a uma questão, parece que até na guerra tinha que parar a guerra para continuar a Olimpíada, né? Mas de repente você vê uma pandemia parando tudo, né? E mudou todo o contexto e uma economia, né? Uma atualidade que você não tinha de anotar, mas para ficar esperto, anteontem, se não falha a memória, foi na sexta, na quinta, vocês viram 75 anos da bomba de Hiroshima. E amanhã, 75 anos da bomba de Nagasaki, né? Então, fica ligado, né? 75 anos, anota aí, da bomba atômica no Japão. 75 anos da bomba atômica no Japão, que é um marco, né, de todo um contexto, sem sombra de dúvida, tá? Galera, outro fator importante para alguns vestibulares, não vejo, talvez não é nem, mas pode cair, a crise diplomática do Brasil e China, tá? Essa crise diplomática do Brasil e China. Galera, o que é essa crise diplomática do Brasil e China? Alguém sabe o que aconteceu? Né? Lembra da fala do ministro da Educação, que andou falando besteira, que questão que o corona seria uma doença chinesa, os filhos do presidente também comentou sobre isso, e ele chegou a fazer
a falar que o governo brasileiro tinha que pedir desculpa, né, em relação a essas falas, infelizmente, e lembrando como que você vai ter uma crise diplomática com um país que é o seu maior parceiro comercial, é o país que compra grande quantidade de matéria-prima do Brasil, né? Então, é um problema seríssimo, né? O Brasil ele fica vacilando no meio dessa mesa de ping-pong entre China e Estados Unidos, e quem vai sair perdendo é o Brasil, porque o governo brasileiro quer fazer aproximar do governo cada vez mais dos Estados Unidos, então fica dando um apoio ali, né? Fazendo a mesma coisa que o outro faz, só que o outro dá conta de andar com as próprias pernas, né? O mercado mundial, desculpa, tô falando de Estados Unidos, né? E de repente você depara aí com o Brasil querendo fazer a mesma coisa que o governo norte-americano faz, criticar o governo chinês, vai ter retaliação, né? O governo para de comprar aí o etanol nosso, para de comprar o arroz, para de comprar o ferro, né? E aí, o que vai acontecer com o Brasil? Será que os Estados Unidos vai comprar? Nossa carne também. Então, é um outro fator importante. Você colocou aí coronavírus, né? Você colocou aí a Olimpíada de 2020, né? Você colocou aí também a crise diplomática, tá? Essa crise diplomática também é importantíssima, tá? Outro fator aqui, galera, é do ano passado, mas é importante nós lembrarmos aqui o rompimento da barragem, né? O rompimento da barragem de Brumadinho, beleza? Parece que tem muito tempo, né? É um outro fator aí dessa questão das políticas, né? Pagando um preço que nós temos lá de Mariana há 3, 4 anos atrás, o ano passado a barragem de Brumadinho, a maneira que é tratada a questão ambiental, né? No Brasil, infelizmente, de maneira totalmente irresponsável, a questão das leis governamentais, o governo faz vista grossa, tá? Então, eu queria que você anotasse no seu caderno aí também, para ter um levantamento de documentários sobre Brumadinho, né? O que está acontecendo hoje, porque aquelas imagens daquele momento que aconteceu o acidente fica na nossa mente, tudo, mas muitas vezes a mídia esquece, né? O depois. Ela quer vender, ela tem a necessidade de passar informação, todo mundo passar aquela informação, encher sua cabeça de informação, mas depois ninguém fala como está a situação daquele sobrevivente, dos familiares das pessoas, né? Então você tem aí uma empresa muito grande, a Vale, né, causando grande quantidade de impactos ambientais, onde não tem fiscalização no Brasil, né? E vida que segue, infelizmente, né? Falando sobre essa questão aí, pegando um gancho aqui, quando fala que o governo faz vista grossa, lembra das queimadas do ano passado, né? Que aconteceu também. Pode anotar aí, importante, as queimadas da Amazônia, né, que aconteceu o ano passado, é um outro fator que tem que ser levantado, esse desmatamento, essa falta de interesse das políticas públicas. Sim, pode ser sim. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui, rapidinho. Não dá para ver aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Sem sombra de dúvida, pode ser questão ambiental. Só que tem um fator, né? Pode ser assim, né? Bem entre aspas, porque a gente tem até um medo, né? Adriele, pode vir, só que é um fator que é um problema sério, né? Porque como que vai falar um ministro da educação, o pessoal que está ali voltando, eles dificilmente vão falar do governo, né? Vão fazer uma questão ali voltada em críticas ambientais, onde vai tocar o governo. Esse é o grande problema, né? Na situação que está hoje. Tá? Seria importante, apesar que os outros governos, onde teve Enem, não era dessa maneira, mas esse, tipo assim, ele tá muito, tipo assim, impedindo tudo que aconteça. E nessa fala minha aqui, que eu estava falando sobre a questão do desmatamento da Amazônia, agora vocês viram as queimadas no Pantanal, infelizmente, o Pantanal, que é considerado um santuário, né? Um santuário, também pode, vou chegar nesse racismo aí, o santuário econômico, o santuário ecológico,
onde o forte ali do Pantanal é o turismo, né, o ecoturismo, mas também o forte do Pantanal é a questão da pecuária, né, mas você tem ali esse desmatamento, essa queimada em grande escala, né, e aí vocês acompanham na mídia, é importante estar acompanhando na mídia, internet, tudo, ou então jornal, vocês viram lá o ministro do Meio Ambiente foi lá falar para os garimpeiros, né, ilegais que poderiam continuar garimpando. Ver se tem lógica uma coisa dessa. O ministro do Meio Ambiente, né? Não sei se vocês viram lá que o IBAMA estava fazendo fiscalização, o helicóptero do IBAMA fazendo fiscalização, o ministro do Meio Ambiente proibiu. Era onde nós vamos chegar na questão ambiental, na situação, né? Lembra daquela fala do ministro? Eu não lembro qual ministro que foi, acho que foi o ministro do Meio Ambiente mesmo, que falou assim, ó, deixa a boiada passar, né? A situação é entrada. Então é complicado em relação a esse fator, infelizmente, né? Mas é a situação. Mas pode cair, mas lembrando que nós não vamos prestar só o Enem, outros vestibulares, pode vir cobrar, se você vai prestar outro vestibular aí, pode cobrar também um assunto sobre em relação à questão dos fatores ambientais. Então tem aí Brumadinho, que nós falamos, né? Que é importante. Galera, o outro fator é a posse de arma, tá? O porte de arma. Se anota aí também que é um outro fator, agora nós vamos falar do racismo, o porte de arma. Anote-se aí, vê como está esse trâmite, a questão dessas políticas do porte de arma, né? Tem pessoas que são a favor, outras pessoas são contras, né? É, é muito, tipo assim, é meio complicada essa situação, mas eu respeito a posição de cada um, mas é importante você ler. Não estou falando de uma redação, mas estou falando de alguma questão que possa cair no vestibular relacionada à questão do porte de arma, o direito de você o quê? Andar armado. Anota isso aí, que isso aqui também é importante você ter uma visão sobre esse fator do porte de arma, tá? Outro fator, galera, outro fator aqui interessante isso aqui sempre trabalha, né, no vestibular, mas não pode ser deixado de falar, é a questão do feminicídio, tá? Galera, todo vestibular do Enem tem uma questão relacionada a fatores que na sociedade, onde muitas vezes são considerados minorias, né? Entendeu? Em relação à questão das leis, tipo assim, aos atentados às pessoas. Então você vai ter ali uma questão nos outros vestibulares, né? Mas sempre vai ter uma questão ligada à mulher, ligada à questão, vou falar agora sobre a questão indígena, beleza? A questão quilombola, a questão dos menos favorecidos, a questão segregação, do preto, do homoafetivo, né? Apesar que, igual eu falei, há mudanças na concepção do Ministério da Educação hoje, pode acontecer isso, atingir as pessoas que vão elaborar a prova, né? Então você tem que ficar esperto. Mas a questão do feminicídio, ela está ligada constantemente a vários fatores. Vestibular, ela não para, vai estar falando sobre, já teve redação de feminicídio, sempre que há alguma coisa sobre a questão da diferença de gêneros, né? Pode estar ali a questão da diferença de gêneros dentro do vestibular ali, uma pirâmide etária, como eu trabalhei com vocês no primeiro semestre, tá? Então fica esperto também nessa questão dessa diferença de gêneros, tá? A diferença do homem e da mulher, a questão salarial, a questão do preconceito, tá? Quando eu falo de diferença de gênero, eu falo de feminicídio, dá uma olhada na Delegacia da Mulher, as leis, né? Maria da Penha, Carolina Dickmann, tá? Dá uma olhada nessas leis também, que é muito importante, tá? Para o vestibular aí que vocês vão fazer. Galera, isso aqui aconteceu ano passado, o ataque de Suzano, vocês lembram, né? Parece até que foi muito tempo, o ataque de Suzano, aqueles meninos entraram na escola lá em Suzano, aqueles dois meninos, e mataram muitos alunos. Você sabe que teve ataques depois disso no Brasil ainda, não daquele porte, né? Mas é muito comum, né? Procura ataque de Suzano, né? Tiros em Columbine. Alguém assistiu esse documentário? Tiros em Columbine. Quem não assistiu, assista, tá? É um documentário, acho que eu falei no primeiro semestre para vocês, tá? Onde mostra essa que está ligada essa questão de armamento da população, tá? Facilitar o armamento da população. Tiros em Columbine é um documentário de um cara muito mais chamado Michael Moore,
ele faz um documentário perfeito, trabalhando essa questão da facilidade, né? O que está acontecendo com essa galera jovem, né? Aí nós voltamos na primeira aula lá do semestre, lembra que eu trabalhei com vocês, geração XYZ, né? Onde que é essa galera, né? Essa galera que está nessa vibe louca, ligada, não desliga muitas das vezes de um jogo, de uma internet, entendeu? Onde começa a perder o sentido, onde não tem os valores, né? Os valores de uma outra sociedade, né? Não estou falando que todos fazem isso, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não tem um procura algo, né? Lembra que aquela galera meio zen, para mim tá do jeito que tá bom. Então, é bom, importante ficar ligado em relação a esse fator, tá? Ataque Suzano, né? Essa questão do ataque Suzano, galera, é importante você lembrar, ligar ele, né? Não só o ataque Suzano, mas outros ataques ao bullying, né? Ao bullying, aí é outro fator que abre uma outra brecha para discussão, tá? É um filme perfeito que eu assisti agora, não sei se alguém já assistiu, Extraordinário, passar na Globo agora esses dias, quem não assistiu, assista aí, fala muito sobre a questão do bullying, Extraordinário, coloca aí no seu, anota aí, filme para você assistir, Extraordinário. E aí nós estamos falando sobre a questão do bullying, tá? E também dentro dessa questão do que eu falando de Suzano, que abre para outros, você puxou a setinha aí, bullying, e outro fator, saúde mental, né? É outro contexto louco, né? Você tem aí o Coringa, que trabalhou muito bem essa questão do problema da saúde mental, né? Que vem a questão da falta de apoio do governo, tá? Essa saúde mental que muito criticado. Tem um livro da Daniela Arbex, não sei se eu comentei com vocês, que da década de 80, é mais recente, né? Mas uma pesquisa foi feita na década de 80 que chama Holocausto Brasileiro, em Barbacena, tem documentário, tá? Se você bater aí no YouTube depois, você assiste documentários reais, Holocausto Brasileiro, Barbacena, 60 mil pessoas foram assassinadas, mortas, tá? Era um hospício que tinha ali. Só que é interessante que 80% das pessoas que estavam internadas não eram loucas, eram pessoas que não eram aceitas pela sociedade. Na década de 70, 60, 70. Assista o documentário, vocês vão pirar. E aí vê a questão, como que cuida desse pessoal, a questão da saúde mental, né? É um problema seríssimo. Os maus tratos, muitas das vezes, medicamentos, falta apoio de medicamento por falta do governo, tudo isso aí, tá? Alguém tem dúvida? Tranquilo aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão me ouvindo, né? Tá? Então, beleza. Então, é só para a gente anotar algumas coisas que são importantes aí, você colocar. Desmatamento da Amazônia, eu falei já, né? Vocês colocarem isso aí, desmatamento. Reforma da Previdência, né? Reforma da Previdência é outro fator importantíssimo, reforma da Previdência, anota aí, tá? Essa questão que você tem que estar ligado, e nós trabalhamos no primeiro semestre, só anota aí para você estar procurando reforma da Previdência, que é importantíssimo, né? Nós não vamos nem, tipo assim, aprofundar nesse contexto aí da reforma da Previdência, porque ela é um pouco é meio complexa, a gente já falou várias vezes, né? Mas essa reforma, o porquê, né? As causas, as consequências, quem vai beneficiar, né? Outros países que fizeram reformas, tá? Qual a situação deles? Você tem que ter essa leitura, né? Não só de Brasil, mas leitura de mundo. Aonde aconteceu a reforma da Previdência? Ah, por que aconteceu lá? Lá tá bem? Todos esses fatores você tem que se perguntar e respondendo nesse contexto aí, que é muito importante, beleza? Então, a reforma da Previdência é outro fator. Eu não sei se vocês anotaram lá em cima uma questão importantíssima, que é válido colocar aí, é a questão das terras indígenas, né? A situação, a demarcação, né, das terras indígenas. Para quem não assistiu um filme, coloca aí ligado à questão da comunidade indígena, o filme Xingu. Eu acho que já falei aqui em outro momento, mas a demarcação, criação da FUNAI, né? Aonde está o Xingu, por que foi criada essas reservas, né? Como vivem os índios hoje, qual o dado do IBGE da comunidade indígena, tá entendendo? Você fazer uma pesquisa sobre tudo isso para colocar, para estar preparado para o vestibular. Caindo algo sobre a comunidade indígena, você vai matar essa questão, beleza?
Dentro desse contexto, trazendo uma atualidade aqui, vocês estão notando aí, não sei se vocês viram, acompanhando, que muitas tribos contaminadas, né, com Covid-19, tá? Muita gente contaminada nas tribos indígenas com Covid-19. Infelizmente, né, acontece por falta, muitas vezes, de conhecimento, ou talvez até, na verdade, não é só por falta de conhecimento, né? Questão de maldade mesmo, interesse, né? Então, você vai ter ali a exploração ilegal de recursos hídricos e minerais em terras indígenas, né? Coloca aí, exploração ilegal de recursos hídricos e minerais das terras indígenas. É importante anotar isso aí e válido para que a gente possa fazer esse processo, tá? Tem algum outro tema que vocês queriam colocar aí para que a gente possa falar? Então, beleza, então. Eu vou voltar aqui, vamos trabalhar a região norte hoje, tá? Aqui. Nós fechamos Nordeste, né? Vocês têm anotadinho, só confirma para mim aí. Nós fechamos Nordeste. Trabalhei com vocês, só para recapitular aqui, Brasil, a região, o Brasil, 5 regiões, Brasil, região geoeconômica, Brasil, região concentrada. Trabalhei Nordeste, não foi? Lembra que Nordeste eu trabalhei com vocês, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, Mata dos Cocais. Confirma para mim aí, galera. Você está anotado aí, Zona da Mata, eu sei que eu trabalhei fator do Agreste também. Sertão, eu fechei, falei de Sudene, Denoques, falei de transposição de São Francisco, falei de polígono da seca, falei de tudo isso. Tudo que eu estou falando, se você não lembrar, fala que eu vou dar uma lembrada aqui agora. Polígono da seca, todo mundo lembra que é polígono da seca? Sim ou não? Sim ou não? Polígono da seca. Falar não, se alguém falar não aí, eu já mando de volta, tá? Indústria da seca. Lembra o que é a indústria da seca? Sim ou não? Sudene, tá? Então, fazer uma capitulação aqui do sertão rapidinho, né? Lembra que o sertão é aquela área de transição entre, na verdade, é aquela que fica no meio ali, né? Eu tenho zona da mata, região litorânea, tem um agreste, depois vem o sertão, né? E aí lembra que qual que é o forte da economia ali da região do sertão? Pecuária. É a pecuária extensiva, né? Aquela que o gado é criado solto, mas também também ali a plantação de algodão, tá? Lembra que eu falei para vocês rapidinho aqui, só para lembrar que foi criada a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, mas antes da Sudene foi criado o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que é o DENOX, tá? Departamento Nacional de Obras contra a Seca. É criado o DENOX, um departamento para poder fazer ali e ajudar criando açudes, depois vem a Sudene, beleza? Todo esse processo. O que é a indústria da seca? Lembrando aqui rapidinho, é o termo utilizado para explicar os lucros obtidos com a seca do Nordeste, tá? Então nós temos aí a chamada indústria da seca, tá? O termo utilizado para explicar os lucros obtidos com a seca do Nordeste. Muita gente ganha dinheiro com a pobreza e a miséria do outro, né? A situação, a dificuldade, tá? Então você tem aí o que? A indústria da seca, tá? O cara vai ganhar dinheiro com esse processo, nessa questão dessa exploração. Indústria da seca. Fechou isso aqui, né? Aí, nós falamos também sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Uma mega obra, uma obra faraônica, que ela inicia-se aí em 1º de maio de 2007. Tem data para acabar, que é 2012. Tá? Essa obra, são obras de 5 anos, não acaba essa obra, infelizmente, né? Fica durante muito tempo aí desviando verba. E o objetivo dessa obra é levar água às regiões menos favorecidas do Nordeste, tá? Lembra que foi colocado em prática no governo do Lula, mas só que já era um projeto desde o século XIX de levar essa água, tá? E quando eu falo transposição do Rio São Francisco, o principal rio, claro, o rio é o São Francisco, não esqueça que ele nasce em Minas Gerais, tá? Rio muito importante para o Nordeste, rio muito importante do processo da história da região Nordeste.
beleza? Então é muito importante lembrar quando fala do Rio São Francisco, a importância, contexto geopolítico que ele tem naquela região, tá? E aí, galera, eu tenho o polígono da Seca, né? Quando eu falei polígono da Seca, alguém falou, não, galera, o polígono da Seca é uma área que foi delimitada, pelo governo federal, tá? É uma área delimitada que pega ali um pedaço do Agreste, pega todo o Sertão e um pedaço do Meio Norte, tá? Lembrando que essa linha ela vai sair, eu posso mostrar na próxima aula para vocês, para ficar bem na mente, essa linha ela vai sair da região do Nordeste, pega até o Norte de Minas Gerais. O que é esse polígono da Seca? É uma área que foi delimitada pelo governo federal, onde se encontram os municípios que mais sofrem com a seca, beleza? Então, você não esquece. O que é o polígono da Seca? É uma área que foi delimitada pelo governo federal, tá? Onde se encontram os municípios que mais sofrem com a seca. Então, ali você vai ter o chamado polígono da seca. Fechou isso aí? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse fator aí? Então, é importantíssimo lembrar. Aí, saindo da região do Sertão, rapidinho aqui, recapitulação, nós fomos para o meio norte, Mata dos Cocais, né? Meio norte, Mata dos Cocais é aquela última área de transição, é a área de transição entre o sertão nordestino e a região amazônica, beleza? Então, ali pega todo o Maranhão e um pedaço do Piauí, tá? Lembra que o Maranhão e o Piauí faz parte do quê? Do Mapitoba, né? Nós falamos isso aqui. Então, esse meio norte, Matos Cocais, ele vai sofrer muita influência da Amazônia, tanto que o clima ali é o clima equatorial, tá? Então, nós temos essa área onde ela vai ser delimitada aí pelo governo federal, política delimitada, né? Essa área que é o meio norte, Matos Cocais, onde o forte da economia aí, pega os dois estados, Maranhão e Piauí, onde o forte da economia aí, galera, é a extração da carnaúba e o babaçu, tá? Então, o forte da economia nessa região aí, que é a região do meio norte, Matos Cocais, é o extrativismo mineral e vegetal, tá? O vegetal é a carnaúba, o babaçu, e o mineral está ligado à questão de ferro, amianto, alumínio, tá? Então, é o forte da economia dessa região. Só que, nos últimos anos, né, como eu falei agora para vocês, Piauí e Maranhão faz parte do Mapitoba, o que vem acontecendo? Esses dois estados está acontecendo uma expansão da soja. Então, a soja está tomando também espaço nesse lugar, beleza? Então, o aluno não pode esquecer essa tomada, essa soja tomando conta desse espaço, beleza? Dentro desse fator de transformação. A soja, uma pecuária, mas principalmente a soja. O que acontece? Agora há pouco eu falei que um dos fortes da economia é o extrativismo da carnaúba e o babaçu. E aí você imagina, se a carnaúba e o babaçu é o forte dessa questão do extrativismo, né? Extrativismo, a questão da chegada da soja, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai derrubar, ela vai acontecer um processo de desmatamento dessa carnaúba babaçu e essa galera vai ficar o quê? Desempregada, beleza? Então é um grande problema o desmatamento nessa região do meio norte, o Matos Cocais, por causa do quê? Do que vai gerar desemprego para essas pessoas que vivem ali da retirada, né, da extração da carnaúba e do babaçu, beleza? Galera, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo? Alguém comentou comigo aqui, rapidinho aqui, deixa eu falar um negócio aqui. Falou aqui comigo que lá em cima, Matheus, foi Matheus não, foi a Sadila, falou sobre a questão do racismo, né? Ou a questão dessa luta, né? Sem sombra de dúvida, é um outro fator também que pode ser cobrado na prova, né? Esse movimento forte aí, não sei se vocês viram o vídeo essa semana aí, de 13 minutos gravado, desde a hora que ele foi preso dentro da loja, né? Até a morte, aí revolta mais ainda a população. E você se depara em relação a essa questão da luta contra o racismo, né? E nos Estados Unidos é muito forte, né? É muito forte essa questão do racismo
essa luta, né? Para vocês terem uma ideia, está acontecendo uma transformação demográfica muito grande nos Estados Unidos, né? Que essa diminuição da população branca nos Estados Unidos ainda é a maior quantidade ainda, mas ela vem diminuindo devido a essa questão da miscigenação. Segundo estudos aí, daqui a 2 décadas, talvez, só para vocês terem uma ideia, 1/4 da população vai ser latino-americano. Então, tanto que o governo norte-americano, quando ele vai falar, ele tem que saber para quem ele vai falar, tem que tomar cuidado, né? O Donald Trump fez uma política muito forte contra a migração, mas lá dentro tem os descendentes latinos americanos, né? Tem os latinos americanos que estão legalizados que votam. Então, apesar que o voto não é direto, né? Mas é complicadíssima essa situação, discutir essa parada dentro dos Estados Unidos. E você tem uma situação dessa, né? Onde que você viu os movimentos, nós vimos os movimentos aí em maio, acho que foi em junho, né? Os movimentos muito fortes, jovens, né? Você vê que a sociedade, quando eu falo dentro de população, que há uma transformação, uma sociedade talvez muitas das vezes ligada a questões sociais, né? Questão de respeito, a questão de não aceitar muitas coisas, mas sim aceitar as diferenças, né? É o que mostra aquelas manifestações norte-americanas, principalmente por parte de jovens, né? De não aceitar. Já no Brasil, não vou nem ficar aprofundando aqui, mas sabemos que a realidade é totalmente diferente. Não sei se vocês viram um vídeo ontem de um empregador, né? Que dentro de um acho que era dentro de um condomínio, onde o cara, pelo jeito, eu não entendi direito, mas ele estava pedindo para ele sair da frente da casa dele, né? E ele falou assim, você é entregadorzinho de nada, você tem inveja disso aqui, você tem inveja de eu morar aqui, você tem inveja dessa cor, que ele é branco, né? Então ele mostra o que é realmente o racismo no Brasil, infelizmente, né? Que bate de frente com todo esse processo, beleza? Então vamos dar continuidade aqui, tá? Apesar que falta pouco tempo para terminar essa primeira aula nossa aqui, mas vamos dar continuidade aqui para não ter problema aqui. Espera aí rapidinho aqui, só para colocar aqui, porque eu tenho quase certeza que nós vamos começar na região norte. Região norte, rapidinho aqui. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade aí, tá? Então nós estamos aqui. Formações vegetais da região norte, né? Questão da Amazônia, nós vamos trabalhar isso aqui só para lembrar esse contexto, regionalização do IBGE, tá? E aí você tem aí... Vocês sabem o nome desse mapa aqui, ó? Esse aqui é 2 mapas. Alguém sabe o nome deles? Desses mapas? Cadê? Professor, o amianto não foi considerado prejudicial. Olha, deixa eu te falar, ele na verdade tem vários tipos de amianto, né? Tem um amianto igual ao minaçu que ele foi proibido, tá? De ser explorado, beleza? Quando eu falei do amianto, assim, em relação àquele fator, né, a área de amianto lá no meio norte de Matos Caucásia, eu falei, mas hoje ela não é explorado mais o amianto lá, tá? Mas em Minaçu, por exemplo, ele foi proibido de ser explorado, tá? Mas deve explorar ele, claro, de maneira regular, mas tem um tipo de amianto que não pode ser explorado de maneira nenhuma, tá? Alguém respondeu aí certinho, é um mapa de anamorfose, né? Lembra que esse mapa não aparece só dessa maneira, aparece ele também todo deformado. Então você tem um mapa de população aqui que mostra, né, menor população e a área de grande extensão territorial. Tá? E a região norte, que é o mapa do IBGE que nós sabemos, né, questão da regionalização do Brasil. Aí do Brasil, nós viemos aqui nesse complexo regionais, foi marcante que essa dos 3 complexos regionais que identifica bastante precisão Brasil da Amazônia e sua intimidade com a natureza. O Brasil do Nordeste, com seus graves problemas sociais, o Brasil do Centro-Sul, dinâmico, forte com a sua economia. Isso aqui é aquele que trabalha esse fator, né? Olha aqui a região amazônica. Galera, agora a nossa aula acaba, mas eu volto ainda no 3º horário. Tá? Então você pega aqui, ó, o norte do Mato Grosso, o oeste do Maranhão, né? Região amazônica. Olha aqui, ó, o norte da região sudeste, o sul do Tocantins, região centro-sul. Então ele vai trabalhar também essas características, né? Esse mapa, onde vai trabalhar a característica de cada sub-região dessa, que é